Seu comunista. Seu fascista. A ciência diz isso aí, mas eu tenho outra opinião. Isso aí é fake news, é tudo fake news. Pra mim, político é tudo igual, tudo corrupto. Tudo corrupto, esse bando de petista. A gente recebeu num grupo de amigos nosso esse print que virou um meme do grupo Mochileiros no Facebook. Se você se incomodou com a alteração do nome do grupo para Mochileiros Antifascista, é porque você é fascista sim, colega. E aqui não é o seu lugar. Soquinho. Basicamente, nesse print, o cara que era administrador da página mudou o nome da página que era Mochileiros para Mochileiros Antifascista. E aí uma galera ficou bolada, começou a sair do grupo, e o resumo é que falaram que tinha muita gente se reconhecendo como fascista e saindo do grupo porque não se identificava mais com o grupo. E aí é como se a carapuça serviu pro fascismo. Mas aí a pergunta que vem é, será que esse pessoal que saiu realmente sabe o que é fascismo? Ou eles só acham que é um termo que é usado para ofender eles? E aí a gente chega na nossa discussão de hoje, que é um pouco de as palavras e os significados das palavras. As palavras continuam tendo seu significado original? Ou a gente está ressignificando essas palavras e denominando coisas que não eram denomináveis daquela forma? E não é nem só ressignificar, mas esvaziar elas. As palavras começam a ter muito menos sentido, muito menos significado do que tinham antes. E o conteúdo delas passa a ser muito banal. E a gente vai tentar explicar um pouco o perigo disso. É um problema porque, assim, a gente tinha uma palavra muito certa para designar alguma coisa e a gente começa a usar aquela palavra simplesmente como um xingamento. Porque a gente não concorda e aí a gente não dá um nome para a pessoa do que aquilo é. A gente não concorda com a pessoa, então simplesmente eu acho que ela é fascista, ou esquerdista, ou petista, só porque não é uma coisa que eu me enquadre, é uma coisa que eu acho ofensiva, e aí eu resolvi falar que aquela pessoa é outra coisa que eu acho que é ruim, mas às vezes eu nem sei o que significa aquilo. Quando você diz que uma pessoa é fascista, você realmente sabe o que é fascista, o que significa a palavra e o que foi o fascismo historicamente? Quando você chama uma pessoa de comunista, você sabe o que é o comunismo? Você sabe quais são os ideais, o que criou ele de verdade? Quando você fala que uma pessoa é direitista ou esquerdista, você realmente sabe o que significa? Ou você acha que só porque você acha que você é direitista ou você acha que você é esquerdista, uma pessoa que não concorda em tudo com você é o outro oposto? A gente viu recentemente uma deputada que era a favor de Bolsonaro, agora mudou de lado, e aí ela mandou um recado para a esquerda, como se a esquerda fosse uma pessoa. E, na verdade, tanto não é uma pessoa, quanto não é uma única esquerda. São várias esquerdas, como são várias direitas, como existe o centro e posicionamentos diferentes no centro. Então é uma coisa muito mais complexa do que a gente acaba supondo no popular. A gente não pode simplificar tudo, né? Claro. Quando a gente simplifica, como a gente já falou aqui, a gente perde o significado e fala aquela palavra somente por falar, somente por xingar. E aí a nossa comunicação começa a ser comprometida, porque a palavra foi construída com um significado complexo por um motivo, para a gente conseguir conversar além do banal. E quando a gente vai simplificando, a palavra vai sendo esvaziada e você cada vez consegue comunicar menos. Quando você reclama da ciência ou você defende a ciência, você sabe exatamente o que é a ciência, porque esse termo quer dizer muita coisa, né, dentro dele. E quando você fala que alguém é corrupto, você simplesmente liga isso a um político ou você pensa em todos os tipos de corrupção, tipo furar uma fila ou, sei lá, pagar meia quando você não paga meia, ou você acredita que corrupção está ligada somente a atos políticos? Tem um artigo da Silvia Moretson, onde ela vai tratar basicamente como a mídia ajudou a influenciar o nosso cenário político nacional e em vários momentos da história. E aí a palavra corrupção ela foi usada por muitos políticos em diversos momentos, desde João Goulart, passando por Collor, até agora o Bolsonaro, políticos que queriam se dizer outsiders, uma cara nova, uma mudança para a política, apesar de alguns deles já estarem na política há muito tempo, mas eles veem como algo novo e utilizam a corrupção como um inimigo comum. Eles esvaziam o sentido de corrupção
Então, ninguém sabe muito bem mais o que é corrupção, o que é ser corrupto, mas é o seu inimigo. Então, é um jeito de simplificar um inimigo, é um jeito de tornar um alvo fácil, que todo mundo reconhece. Eu sei que eu não gosto de gente corrupta, mas eu sei o que é corrupção, eu ainda entendo o que significa essa palavra. Um bom exemplo de simplificação das palavras vem no livro 1984, que é um livro que trata uma distopia, uma ficção que trata uma distopia onde tem uma ditadura, e essa ditadura vai pautando essa simplificação das palavras, vai reduzindo o número de palavras, diminuindo o número de palavras que são negativas e introduzindo palavras não positivas. E isso dá uma ideia de que quanto mais simples as palavras, né, menos ideias você tem, mais difícil você formular. Se você tem menos palavras negativas, é mais difícil de você ter pensamentos negativos. Tem uma lógica assim, as pessoas pensam a partir de palavras. Elas formulam ideias a partir de palavras. Então, faltando palavras, faltando sentidos, eles não conseguem criar uma ideia. É mais difícil eles pensarem em coisas negativas se ele não tem a palavra para poder dizer aquilo, por exemplo. Eles criam uma divisão histórica, e aí a nova língua deles eles chamam de nova fala e a língua antiga de velha fala. E aí a nova fala eles cultuam, falam que é muito melhor porque é mais simples, e a fala antiga tinha muitos conceitos, muitas coisas que não eram necessárias, serviam para encher a cabeça das pessoas sem muito motivo. Mas aí, a partir dessa simplificação, eles começam a pautar o que as pessoas são capazes de criar, de desenvolver por si próprias. Então, às vezes, a pessoa tem um sentimento ruim, mas ela não vai saber expressar isso, então isso vai acabar não indo para a sociedade. Essa mudança na fala dentro do livro é uma baita ferramenta de manipulação do povo. Então, é um exemplo legal para mostrar como que esse esvaziamento das palavras cada vez mais pode ser perigoso. E às vezes você bate tanto numa palavra que você acaba inflando o significado dela. Por exemplo, hoje corrupto parece ser o pior dos males possíveis no Brasil. É pior você ser corrupto do que você ser assassino. É pior ter um presidente corrupto do que você ter um presidente genocida ou racista, ou um presidente que está acabando com o seu país, destruindo tudo. A gente não quer dizer que ser corrupto é legal, mas assim, ser corrupto não é o único mal que existe. Tudo bem você ser assassino, você não se importar com o que está acontecendo à sua volta, mas pelo menos você não é petista. Exatamente. E se você parar para pensar bem, o que é ser petista? O que é ser corrupto? Sabe, a gente criou um lugar comum, criou um inimigo, mas ele não tem muita forma, entendeu? E ser petista é muito simples, né? Porque assim, PT é um partido. Então, ser petista é, sei lá, você ser apoiador do Partido dos Trabalhadores, ou ser petista cria um significado muito maior que está embutido de corrupção e está embutido do maior dos males que existe hoje no Brasil, não sei. Exatamente, em dado momento, se você fosse de esquerda, a pessoa falava que você era petista em vez de falar que você é de esquerda. E a pessoa podia não entender muito bem o que é ser petista, muito menos o que é a esquerda e qual a sua linha de esquerda e qual o tamanho dessa definição, né? E aí você vai também piorando as categorias, né? Agora o pior você não é ser esquerdista ou petista, o pior é você ser comunista. E aí qualquer pessoa que é de esquerda, qualquer pessoa que, sei lá, apoia o Partido dos Trabalhadores, agora também já é comunista. Tem gente muito boa já na internet explicando o que é comunismo, o que é fascismo, o que é esquerda, o que é direita. Então a gente vai botar algumas dicas aqui embaixo para vocês, para caso tenham alguma dúvida do que significa mais profundamente esses termos, vocês possam tirar. E isso contribui diretamente para a gente diminuir esse esvaziamento da palavra. Quanto mais a gente sabe o que é aquilo, menos a gente tende a chamar alguém por aquilo que ele não significa só porque eu não gosto. E menos você passa a se achar uma coisa que você não é. Porque não necessariamente uma pessoa que está apoiando um governo fascista é fascista, talvez ela só não tenha muita informação também. Outro termo muito recente que se tornou muito popular agora, que surgiu há pouco tempo, foi fake news. E é um termo que já surgiu perdendo o sentido, porque basicamente no começo fake news eram notícias que eram manipuladas, alguns sites criavam toda uma estrutura de sites de notícias que as pessoas já tinham familiaridade e colocavam notícias falsas lá. E as pessoas entravam, pelo visual acabavam intuindo que aquilo era um site sério de notícia e acabavam
aceitando o material que vinha de lá. Mas aí depois de um tempo, fake news virou qualquer coisa, né? Fake news passou a ser usado, por exemplo, para você atacar uma pessoa, um político, né? O Trump chegou a dizer que um jornalista era fake news, tipo, uma pessoa é fake news. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. De novo, fake news é algo que eu não gosto. Não é algo bem factual. Não é uma ideia abstrata do que eu não gosto. E se alguém deu uma notícia que você não queria que saísse, você vai falar que aquilo é fake news. Não importa muito bem a verdade dentro disso, né? Daí a gente entrou nesse momento histórico que algumas pessoas chamam de pós-verdade, que é quando a sua opinião, a sua vontade tem mais peso para você do que fatos concretos compartilhados no cotidiano. É legal falar que esse não é um fenômeno necessariamente novo, né? A língua passa por mutações e por criações e esvaziamentos o tempo todo, mas isso está acontecendo talvez de uma forma mais corriqueira agora e com um uso político que torna isso bem perigoso. O Bourdieu, que é um sociólogo francês bem renomado, ele tem uma entrevista que já foi publicada onde ele fala o que ele considera ser juventude, a palavra juventude. E ele vai explicar um pouquinho de como essa palavra hoje não significa mais nada e como ela tem um uso político muito forte, porque em algum momento você definiu que pessoas jovens têm energia, mas são imaturas, e pessoas velhas têm a sabedoria. E aí, a partir disso, com o uso político, você consegue definir que esfera que é inteligente, sabe, que esfera da sociedade que vai servir para mão de obra, por exemplo. Isso é tão modificável que a gente já vê vários exemplos aqui no Brasil, como o que é um jovem, o que é um menor e o que é uma criança. A diferença prática que a gente vê quando na mídia, por exemplo, você trata que um menor fez alguma coisa ou que uma criança fez alguma coisa. Ou um filho do presidente que tem mais de 30 anos ser considerado uma criança, um jovem que pode cometer bobeira, né? E aí, por exemplo, você tem um jovem negro carregando uma quantidade de droga e ele é tido como traficante. E quando você tem um mesmo jovem, só que branco, de classe média, carregando a mesma quantidade de droga ou mesmo uma quantidade maior de droga, estudante, foi pego com droga. Ele não é o mesmo traficante. E aí o que a gente trouxe aqui um pouquinho é como isso é problemático se você pensar no uso social e político desses termos que são ressignificados, que são esvaziados, em como isso pode acarretar problemas bem maiores pra gente que não dá pra perceber normalmente no dia a dia, no cotidiano, quando você usa uma palavra sem saber muito bem o que ela significa. Bom, eu acho que por hoje é isso. O que a gente tinha que falar era mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma ideia para contribuir, podem escrever aqui no comentário, ou também, se tiver alguma coisa que vocês discordem, podem falar aqui embaixo, que a gente pode também bater um papo e talvez até produzir um outro conteúdo de acordo com as ideias que vocês deram. E é isso. Por favor, tomem cuidado com os termos que vocês usam. Tenta entender um pouco o que está acontecendo antes de sair usando, antes de acusar alguém de alguma coisa sem saber muito bem o que é, porque isso pode fazer tanto mal para a sociedade quanto pode ser usado contra você depois. Então, é isso. Tchau.